Você trabalha, se esforça o mês inteiro e quando chega no final do mês, o dinheiro simplesmente some. Tem uma coisa para falar para vocês, que isso não é sobre o tanto que você ganha, e sim sobre como você organiza esse dinheiro. Você quer saber mais sobre isso? Bora comigo para mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar os erros que você está cometendo e está fazendo com que você se mantenha endividado e cada vez mais pobre e se procrastinando. Bom, como é que eu posso dizer, nesses erros que eu vou falar para vocês, posso falar com propriedade porque eu já passei por isso. Quem me conhece aqui desde o início sabe que o intuito desse canal foi pagar dívidas, sair do vermelho, né, e conseguir, né, falar assim, eu consegui pagar todas essas contas, eu consegui chegar nesse patamar de falar, não tenho mais a preocupação de dívidas e dívidas e mais dívidas e achar que o dinheiro some, eu não consigo dar conta desse ciclo vicioso. Se você já passou, tá passando por isso, de receber o salário e o dinheiro simplesmente sumir, achar que o cartão de crédito vai resolver o seu problema, ou até mesmo chegar em uma fase que você fala assim, poxa, acho que eu não consigo economizar, eu acho que eu não consigo sair desse buraco de dizer, eu consigo fazer uma economia para que possa ter uma tranquilidade financeira. Eu posso falar isso com propriedade para vocês, gente, porque eu já passei por isso, né? Eu sou a prova viva disso. Então, assim, o primeiro erro que mantém a gente, né, cada vez mais nesse patamar de ficar sofrendo, eu digo sofrendo porque é um sofrimento, gente, é como diz o primo pobre, né, o Duda, que ele fala que o pobre ele é burro, e é verdade, né, porque o pior erro é você fazer as coisas sem pensar. Como assim? Viver no automático. Simplesmente você compra uma coisa aqui, compra outra coisa ali, não se planeja, e aí você acha que são pequenas compras, e quando você vai ver, chegou no limite, você não tem como dar conta daquele valor, porque você gastou além do que você deveria, do que você poderia gastar, né? E aí quando você vê, já era. É aquele lanchinho que você compra, é aquele perfume lá da mulher da Avon, né? Hoje em dia é mais difícil isso, porque tem muitas lojas físicas, né, gente? Então, assim, ao invés de você ficar comprando, assim, você sente o cheiro, a fragrância, né? E isso é uma das coisas, assim, que tem feito a gente gastar muito também. É comprar no automático, né? Você compra lá um perfume na mulher do perfume, compra uma roupa lá na mulher da roupa, né? E aí quando chega no final do mês, você simplesmente não tem o dinheiro para quitar todas essas broncas. Bom, uma das coisas que eu falo para vocês, gente, é que o rico, ele tem a consciência de onde o dinheiro está indo, enquanto o pobre, ele reage ao dinheiro, né? O rico, ele sabe economizar, ele controla, ele é controlador, enquanto as pessoas pobres só pensam em gastar, gastar e gastar, ostentar sem ter. O segundo erro, gente, é não ter controle do dinheiro. Como assim? Você tem que saber quanto entra, quanto sai e quanto é que dá todos os seus custos do mês. Ou seja, você tem que ter uma planilha para você anotar absolutamente tudo. Porque uma coisa é certa, gente, se você não controla o dinheiro, ele some, né? E isso não é uma coisa que eu tô falando porque eu acho, é porque eu sei, né? Eu convivi com isso. E é uma experiência assim extremamente chata, né? Desconfortável você passar por isso, porque eu falo pra vocês porque foi uma coisa assim que eu passei, que gente, tira o sono da pessoa. Se a pessoa é preocupada, ela fica assim em tempo de ficar louca, porque isso tipo assim, mexe com o nosso psicológico. Então assim, gente, você precisa saber quanto entra, quanto sai, para onde tá indo cada centavo, nem é cada real, né? É cada centavo. E outra coisa, você precisa pôr controle, limite no dinheiro, porque senão o que é que vai acontecer? Você vai virar escravo dele, porque é isso que acontece, é o que eu falei, viver no sofrimento, viver o ano do cão, um em cima do outro, sem poder sair desse patamar. O terceiro erro
mentalidade de escassez. Como assim? Nunca vou conseguir sair disso que eu vivo. Eu nunca vou conseguir juntar dinheiro porque eu ganho muito pouco. E eu já falei para vocês aqui inúmeras vezes, não é sobre quanto você ganha, é como você administra, né? Isso aí é fato, não tem outra estratégia. É você saber controlar, colocar em planilha, é você saber se organizar. Logo, gente, eu quero trazer um vídeo para vocês aqui, falando para vocês como é que funciona, né, essa parte dessa planilha, como é que a gente divide cada valor e a gente vai colocar isso em prática juntos. E aí, quando a gente tem a mentalidade de escassez, acontece o quê? Eu ganho muito pouco, não dá para juntar dinheiro. Essa vida, essa realidade não é pra mim, né? Aquela mentalidade de escassez, de achar que nunca vai sair do lugar, achar, se vitimizar, que é uma das coisas que faz, assim, né? Que as pessoas fazem muito, né? Elas não têm noção do quanto elas gastam, mas quando fala que é para guardar, para manter uma tranquilidade financeira, a pessoa simplesmente começa a se vitimizar. Ah, eu não tenho como guardar porque eu gasto com isso. Ah, isso não é para mim. Não dá para guardar dinheiro. Fica preso nesse pensamento, né? De eu não posso, eu não consigo e eu não vou. Então, assim, sua mente é o lugar que você pode chegar onde você quiser, desde que você coloque essas estratégias em prática, né? Porque existe uma quebra de crença, gente. O valor que nós ganhamos, né? Muitas vezes a gente fica preso àquilo, mas não é sobre o valor que você ganha, e sim sobre como você faz, como você administra, para onde esse dinheiro está indo, né? Isso é uma quebra de crença, porque a gente veio com esse pensamento de escassez desde muito antes, de muito tempo atrás. Então, assim, se a gente fica falando muito em escassez, se a gente fica atraindo, a gente vai atrair escassez. E agora, qual é a virada de chave? Para que a gente consiga, né, chegar onde a gente quer, onde a gente tanto almeja. A primeira virada de chave, gente, vai ser: comece com pouco. É como eu sempre falo, comece com pouco. Tenha a sua reserva lá. Comece com 10 reais, 15 reais. Gente, eu vou ser bem sincera para vocês que a minha reserva financeira, a primeira reserva financeira que eu criei, porque contas eu tinha uma atrás da outra, era uma porrada de conta, mas dinheiro que era bom, nada. Ah, então quer dizer que agora eu tô nadando? Não. Mas assim, a primeira ideia que você deve ter quando você tem uma reserva é o seguinte: é você saber que a primeira coisa que você deve fazer é o quê? É saber que se você coloca de pouco a pouco ali, você vai conseguir. Então, crie uma reserva e comece do pouco. Coloque lá 5 reais, 10 reais, 15 reais, o que você puder, tá? E uma das coisas que eu falo pra vocês, não é sobre sobra, é sobre se priorizar, porque isso é uma das coisas assim, que as pessoas mais erram, é falar: ah, mas não sobra. Não sobra, gente, realmente. Quando eu criei minha reserva financeira, eu coloquei, o primeiro valor foi 5 reais para começar a me motivar. Sim, gente, 5 reais. Tipo assim, é uma ansiedade sem tamanho, mas vocês precisam entender que a gente não que existe uma diferença aí entre ambição e ganância. A gente precisa ter uma ganância não, a gente não pode ser ganancioso, a gente precisa ter uma ambição boa, porque a ambição é bom. A ambição, ela traz pensamentos positivos de que você vai conseguir, de que aquilo vai dar certo. Já a ganância não, você acha que, né, você só pensa naquilo e acaba que não consegue fazer nada. Outra coisa, crie o hábito. O hábito de quê? De economizar, o hábito de guardar um valor. Por quê? Porque não é muito dinheiro que vai mudar a sua vida. É pequenos hábitos constantemente, tá? Se eu começo a colocar essas como é que eu falo, gente? Esses hábitos em prática, né? Com o tempo, hábito é hábito, vai virar um hábito, né? Enquanto se você colocar um valor grande na mão de uma pessoa que não tem esses hábitos, vai virar pó, tipo, vai acabar em pouco tempo. Por quê? Porque é os hábitos consequentemente que vai levar você a ter grandes resultados. Então, uma das coisas que eu falo pra vocês, tenha hábitos. Hábito é uma coisa que você faz e você nem vê, porque, tipo assim, meu despertador aqui, gente, me lembrando que
que você tem o hábito, você não precisa, tipo, ficar se esforçando muito, porque virou um hábito na sua vida. Então, assim, isso vai se tornar algo natural. E o próximo parâmetro é o quê? Tenha meta. A meta, gente, é uma coisa, assim, importantíssima. Tão importante quanto a planilha. Por que isso, Ida? Porque, gente, a pessoa que ele tem meta, foco, determinação, ele não é qualquer coisa que faz ele distrair daquele foco, sabe? Por exemplo, eu tenho um desejo de futuramente ter uma liberdade financeira. O que é que eu preciso fazer? Ter foco. Eu preciso colocar metas, né? De, por exemplo, nesse ano eu vou conseguir tal coisa. E, consequentemente, você vai conseguindo, conforme você bate aquela meta, você vai ter a boa ambição, como eu disse, não é ganância, é uma ambição boa. Que você vai ter o quê? Eu consegui essa meta, eu vou colocar uma meta maior, porque se eu conseguir essa, eu vou conseguir aquela. E assim sucessivamente. Assim, a meta, ela é importantíssima, gente, porque a meta, ela faz com que você acredite cada vez mais do que você é capaz. Se você fechou uma meta, você vai querer uma maior, né? Então, assim, uma coisa é certa, quem não tem meta, gasta tudo. Essa é a verdade. Uma das coisas que eu quero falar pra vocês aqui tipo assim, a minha realidade, foi o que aconteceu comigo. Eu passei muito tempo da minha vida, gente, muito tempo da minha vida falando, eu vou mudar de vida, eu preciso. Mas eu nunca tomava uma decisão, eu sempre deixava na teoria, não colocava em prática e entrava ano e saía ano, e eu só adquirindo dívidas, contas e dor de cabeça. Então, foi quando eu comecei a tomar decisões, eu comecei a criar hábitos e falar, não, a partir de hoje eu vou mudar, porque eu não quero mais viver esse cenário, eu não quero mais ficar desse jeito, né? Nunca muda nada, nunca muda por quê? Porque eu não colocava em prática, porque eu não começava, né? Eu não tinha uma decisão. Então, foi quando eu decidi que eu iria começar a colocar em prática, né, as dicas do Primo Pobre, que foi assim o meu divisor de águas, foi a primeira pessoa que eu comecei a seguir, comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto e tal. Então, assim, pra mim foi o divisor de águas, né? Então eu coloquei em prática e juro pra vocês que em 6 meses eu já vi uma diferença assim drástica, porque assim eu já me planejava, eu não gastava por impulso, eu não tinha a impulsividade de falar, eu mereço, porque às vezes a gente se vitimiza dessa forma, né? Eu mereço porque tal coisa assim, porque eu, né, querer comemorar as vitórias atraindo mais dívidas, né, contraindo mais dívidas, e isso não é o correto, mas isso aconteceu muito comigo, gente, até eu tomar a decisão. Pense comigo, 2 pessoas, tá? A pessoa A e a pessoa B recebem o mesmo valor de salário. Uma é organizada, uma paga as contas direitinho, divide o valor certinho, 10% para uma coisa, 10% para outra, 10% para outra coisa e 10% para outra coisa. E 50% para valores, como é que eu posso explicar? Contas fixas, alimentação, né? Enfim. E aí, a outra pessoa, ela não tem planilha, ela não tem reserva financeira, ela não tem organização. Ganham o mesmo valor. Agora você pensa comigo, essas 2 pessoas, quando chegar a um longo prazo, quem vai estar melhor? A pessoa que organiza, se planeja, que guarda 10% para uma coisa, 10% para outra, ou a pessoa que gastou tudo? Então assim, pense comigo, não é sobre o valor, é sobre decisão. E aí, gente, peço para vocês, se esse vídeo fez algum sentido para você, de alguma forma, se esse vídeo te ajudou de ter algum gatilho, comenta aqui embaixo, eu vou mudar minha vida financeira, tá? E aí, deixe o seu like aí, que isso é importantíssimo. Compartilhe com pessoas que você sabe que precisam organizar a vida financeira, né? Que a gente sempre conhece uma pessoa que ela é um pouco extravagante, que você sempre fala, vamos mudar isso aqui, porque isso aqui não tá legal. Isso aqui pode lhe prejudicar futuramente, tá? Então, se você ficou comigo até o final desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Compartilhe com uma pessoa e deixa aqui embaixo a hashtag eu vou mudar minha vida financeira.
E é isso, beijo e eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!